Olá, pessoal. Eu sou o padre Alexander Silva, da Diocese de Limeira. Sou responsável pela catequese inclusiva da Diocese de Limeira e também do Regional Sul 1 da CNBB. Hoje vim conversar um pouquinho sobre catequese inclusiva. Estou fazendo esse vídeo para trazer uma semente, jogando uma semente em vossos corações, para depois estudarmos mais ainda sobre catequese inclusiva juntos. Então vamos lá. A catequese inclusiva, ela visa incluir as pessoas na sociedade, lutando pela ruptura tão presente em nossos paradigmas sociais, onde o nosso paradigma social é o perfeito, onde o nosso paradigma social é aquilo que é bonito, aquilo que se veste bem, aquele que faz isso, faz aquilo outro. É o nosso paradigma social. E a catequese inclusiva precisa romper esses paradigmas dentro do contexto de nossas comunidades. Para isso, se faz necessário o quê? Interpelar evangelicamente todas as nossas estruturas sociais e comunitárias. Para isso, a catequese inclusiva, ela bebe muito mesmo, do que a igreja refletiu na campanha da fraternidade de 2006. Levanta-te e vem para o meio. Esta ideia, este tema trouxe para a campanha da fraternidade, como também trouxe para cada um de nós um aproximar-se com aqueles que eram excluídos. Excluídos da nossa sociedade e incluí-los ainda mais a nossa comunidade. Mas, infelizmente, como toda a campanha da fraternidade, ela tem data para iniciar e data para terminar. Porque é o que vem acontecendo em nossas comunidades. Mas nós não podemos fazer isso. A campanha da fraternidade de 2006 traz muitas luzes até hoje para nós. É um livro que vale a pena ser lido com calma em casa. É a nossa tarefa para casa, vamos por assim. Vamos lá. A catequese inclusiva, então, ela é um processo evangelizador, como a catequese de iniciação à vida cristã, que deve atender e provocar todas as estruturas sociais, provocar todas as nossas comunidades, provocar todas as nossas pastorais e movimentos a viverem diretamente a evangelização. Pois todos têm o direito a ser evangelizado. Pessoa com alguma deficiência ou não. Lembremos, ninguém porta nenhuma deficiência. A pessoa tem. Eu porto a carteira, porto o celular, porto o relógio, porto o óculos. Eu porto tudo isso em mim. Agora, deficiência não se porta. Deficiência tem. Isso é o que nós precisamos já, desde o início de nossa conversa, compreender. Assim como não podemos dizer assim, nossa, aquela pessoa especial. Mas peraí, só aquela é especial e eu não sou especial? Por isso, precisamos entender. Todos são especiais, todos são chamados a viver em comunidade. A ação de Jesus Cristo. O objetivo da catequese inclusiva, aonde eu trago para todos este livrinho aqui. Catequese inclusiva, da acolhida na comunidade à vivência da fé, da editora Paulinas. É da minha grande amiga Thaís Rufato Santos. Ela traz para nós como aplicar, crescer e fazer com que a catequese inclusiva venha se tornar presente em nossa vida. Por isso, ela vem nos dizendo como objetivo fazer a comunidade atuar em todos os seus níveis para possibilitar a integração das crianças, jovens, adultos que fazem parte, tomando assim a igreja a exemplo de Jesus, aberta, acolhedora aos diferentes, despertando a sensibilidade de nossas comunidades para viver acolhida a uma parcela da população excluída, muitas vezes pelo preconceito e pela falta de informação. A palavra de Deus
ela nos orienta. A palavra de Deus, ela nos impulsiona. A palavra de Deus mostra claramente para nós o que o Padre está dizendo no dia de hoje. Vamos lá. Lucas, capítulo 14, versículo de 15 a 24. Nessa passagem bíblica, Jesus está relatando aos seus discípulos quem é acolhido no reino dos céus, através de uma parábola, onde ele diz assim, que um homem muito rico, ele simplesmente fez uma ceia. E ao fazer essa ceia, ele chamou várias pessoas. Mas muitas pessoas começaram a dar desculpas. Vamos ler lá. O primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço desculpas. O outro, comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Peço desculpas. E o terceiro, acabo de me casar, por isso não posso ir. Esses foram convidados. Convidados logo de primeira, mas não aceitaram o convite da ceia. Não aceitaram fazer a experiência de se achegar mais próximo. Aí, depois, ele continua, que o dono chegou para o seu servo e disse, saia pelos campos e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, para também comer comigo. Ele foi. O servo foi, trouxe e ainda sobrou lugar. Aí ele disse, saia pelas estradas, pelos campos e traga pessoas para entrar em minha casa, para que ela fique cheia. Mas ela ainda não ficou cheia. As pessoas com deficiência são convidados a fazer parte da ceia. As pessoas com deficiência são convidadas a estarem mais próximos do seu Senhor. Mas nós fazemos isso nas nossas comunidades? Trazemos essas pessoas para o meio? Essa parábola ilustra para nós o grande amor de Deus nessa grande festa. A parábola ela vem trazer o quê? A inclusão, pois os excluídos da sociedade são agora os convidados VIP, chamados a se assentarem à mesa do reino, com Jesus, para receber os sacramentos. Mas os sacramentos, no sacramento acontece a verdadeira inclusão? Claro que acontece. Acontece a verdadeira inclusão. Pois, quando nós somos batizados, nós passamos a incorporar uma vida de comunidade. Quando confirmamos a nossa fé, através da confirmação da nossa fé, confirmo a fé para viver em comunidade. E a Eucaristia. Quando eu comungo, eu como o Cristo, eu como em comunidade. Naquela comunidade que eu afirmei a fé. Por isso que os sacramentos é verdadeira comunhão comunitária. É a verdadeira união da comunidade. E todos são convidados a se aproximar dos sacramentos. Todos são convidados a viver esse amor de Deus dado nos sacramentos. E a pessoa com deficiência, o amor de Deus é muito maior por elas para viver esse grande convite, aceitar esse grande convite. E a responsabilidade é nossa. É nossa de trazer com que a pessoa com deficiência venha comer, se aproxime dessa grande festa. O magistério da igreja, ele inúmeras vezes já nos chamou a atenção da pessoa com deficiência. As cartas dos papas e até mesmo suas homilias ou as suas mensagens já trouxeram a nós que precisamos imediatamente viver essa grande experiência de fé, junto com aqueles que são excluídos de nossa sociedade. Na Catequese Renovada, documento 26 da CNBB, ele vai dizer assim no número 142. A presença da pessoa física, deficiência física ou mental, numa família e comunidade,
eclesial. Escute, as interpela evangelicamente e exige delas uma real identificação com Cristo sofredor. Nos interpela evangelicamente, ou seja, a viver. A iniciação à vida cristã, o documento 107 da CNBB, acredito que vocês já tenham lido, se não leram, leiam. É o convite que o padre faz. Vai nos dizer em 3 parágrafos. No parágrafo 214, ele vai dizer assim, cito, para acolher uma pessoa com deficiência, é necessário escutar a própria pessoa, procurando saber como ela habitualmente realiza suas atividades. Na vida diária, em casa, na escola e em outros ambientes. No caso das crianças, olha lá, no caso as crianças, é necessário conversar com a família. E se necessário, no consentimento dos pais, contatar a escola. Caso haja na comunidade alguém da área da educação especial ou da psicopedagogia, será de grande ajuda. O que quer nos dizer esse parágrafo? Quando nós, praticamente, olhando assim, na vida nossa, for fazer a inscrição da catequese, colocar já lá o campo, possui alguma deficiência? Já diz qual. Sim, não. Qual é a deficiência? O catequista faz a visita, já faz a visita às famílias, após a inscrição na catequese, já conversa um pouco com os pais sobre essa experiência. Por que não? E na comunidade, se tiver alguém para dar um apoio, uma ajuda, lembrando que sempre é bom ter 2 catequistas na turma, quando tiver alguma pessoa com deficiência na turma. Vamos ler o próximo parágrafo. 215. O que não deve ocorrer é a formação de grupos apenas com pessoas com deficiência, pois o melhor para elas e para a comunidade é estarem incluídas nos grupos existentes. Por que vai nos dizer isso? Porque muitas vezes nas comunidades acham-se necessário fazer a seguinte situação. Pegar a pessoa com deficiência auditiva e ter lá um intérprete de Libras e ficar direto com ela. Temos lá uma criança com síndrome de Down, né, deficiência intelectual. Coloca lá um catequista já formado, uma pessoa já especialista na área só com ela. Nós estamos não fazendo uma catequese inclusiva. Estamos fazendo uma catequese exclusiva para essas pessoas. E a missão da igreja não é essa. A missão da igreja é inclusão. Por isso, sempre bom colocar 2 catequistas. Ter 2 catequistas para fazer essa experiência. E também o cuidado. Não coloque 2 pessoas com a mesma deficiência na mesma turma, porque elas vão se tornar excluídas, vão viver o mundinho delas e os demais o mundinho deles, e não incluir. Tem casos que se faz necessário começar a catequese um pouquinho antes com ela, para depois juntar com os demais. Ou o contrário, cada caso é um caso. Não existe uma receita pronta, mas algumas dicas nós possuímos para ajudar. E os nossos ambientes, 216, perdão. Nos nossos ambientes de comunidade paroquial, devem ser consideradas as questões da acessibilidade. Não vamos ter sala de catequese no 2º piso se não tem um elevador. Aí como que um deficiente físico vai subir? Você vai pegar a cadeira dele todo final de semana e levar ele para cima? A cadeira é parte dele, é parte do corpo dele. Por isso, é necessário tomar esse cuidado, tá? É uma dica. Qualquer coisa, desce a catequese, faça num salão ou faça num espaço que seja térreo. Mas prepare mistagogicamente o ambiente com a palavra, com a mesa, para todos estarem em volta, tá bom? Essas são 2 dicas importantíssimas do nosso viver, a nossa catequese, que o próprio documento 107 já nos apresenta. As deficiências são 6. Deficiência intelectual. Não se fala deficiência mental, e sim intelectual. O documento é antigo, por isso que ele traz a palavra mental. Deficiência auditiva. Não se fala o surdo mudo, porque nem todo surdo é mudo, porque o surdo sabe falar. Talvez ele não fala com a língua, mas ele fala com as mãos.
Então, tomemos o cuidado com a nossa fala. Deficiência visual, ou seja, a pessoa que é cega. Não vá dizer, ceguinho, que pena dele. Mas a pessoa que é cega, que possui algumas limitações, a lição da cegueira pode ser ela total ou parcial. Deficiência física pode ser a deficiência física congênita ou provocada por algum acidente, alguma situação. Deficiência múltipla, ou seja, a pessoa que possui mais de uma deficiência. E a mais nova de todas as deficiências, que é a TEA, transtorno do espectro autismo, onde a pessoa ela possui sentidos sensoriais muito mais aflorados do que os nossos. Ou seja, se eu escuto com esse fone muito bem, a pessoa que possui TEA, ela então escuta 1000 vezes melhor do que eu. Aí acontece alguns surtos. Muitas vezes você tem muito barulho. Se o ambiente que era formado de uma forma, ele mudou, também acontece surto, porque está acostumado com aquilo que é cotidiano. Então, tomemos o cuidado nas nossas dinâmicas da catequese. Mas, é necessário uma coisa. Para um pouquinho, catequista. É necessário uma coisa nesse momento. Mudança de atitude. A maior barreira não é o físico, mas é o atitudinal. Não importa como enxergamos o mundo, se é através dos olhos ou de outros sentidos. Não importa como caminhamos, o importante é caminhar. Não importa, o importante é reconhecer que somos todos iguais. Aos olhos de Deus, aos olhos do mundo e aos nossos olhos. Obrigado. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.